Fala, queridos, tudo bem? Perito criminal, professor André Martini. Vamos para mais uma revisão aí. Revisão PC Paraíba. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tamires, oi Tamires, boa noite. Mauro Júnior, boa noite. Brenda, concurseira 360. Nanda, que estava mais cedo também comigo. Vamos que vamos, vamos que vamos. Beleza. Vamos nessa, galera. Seguinte. Primeiro eu gostaria de passar aqui para vocês como é que vai ser essa revisão, uma orientação. Como é que eu montei o material? Peguei slides da minha aula, dei uma sintetizada e coloquei exercícios do Sebrasp do último concurso que eles fizeram para perito. Quais foram os últimos concursos? Maranhão 2018, PF 2018, Pernambuco 2016. Maranhão ficou uma prova tipo ensino médio, né, o conteúdo programático muito parecido. Então eu não coloquei. Aí eu coloquei então Pernambuco, tanto para químico quanto para farmacêutico. E quem quiser dar uma olhadinha na PF também, né? PF 2018, apesar de que as questões são um pouquinho mais complicadinhas, né? E no final dessa sequência de exercícios, eu coloquei mais 50 exercícios que eu elaborei e utilizei em outras revisões. Revisão do Rio de Janeiro, revisão do Mato Grosso do Sul. Então tem uma sequência de 50 exercícios que eu montei. Provavelmente a gente não vai entrar neles, mas estão todos gabaritados. Certo ou errado, tá? Mas para você treinar, para a gente abranger mais o conteúdo programático. Beleza? Tudo bem? Então bora. Ó, seguinte. Eu vou te dar aqui uma sugestão de estudo. Eu elenquei alguns capítulos que o conteúdo programático é gigante, imenso, né? Daí eu elenquei alguns assuntos aí para você dar uma olhadinha nesse um mês aí final. Um deles é tabela periódica, tá? Sempre a gente está vendo aí no Sebrasp questões sobre tabela periódica. Em especial as propriedades periódicas, tá? Um outro assunto central dentro da química geral ou química inorgânica, né? A gente vê nas duas partes, nas duas disciplinas da química aí, são as ligações químicas. Todas as teorias de ligação, tá? Ligação covalente, ligação iônica, metálica, as teorias da ligação lá, teoria de ligação de valência, teoria dos orbitais moleculares, em especial para os químicos, tá? Porque aqui, comigo. Aqui a gente está falando para químico legal, área geral, né? Químico legal, químico, e então a gente vai tentar abranger aí os dois públicos. Beleza? Tudo bem? Então, ligações químicas. Outro assunto, pessoal, que eu acho importante você dar uma olhada. Desculpa aí. É o que eu chamei de orgânica introdução. Orgânica introdução. O que é essa introdução? Desde histórico da química orgânica, comigo. Desde histórico da química orgânica, classificação do átomo de carbono, tem primário, secundário, terciário, classificação de cadeias carbônicas, identificação de funções orgânicas, isso eu estou chamando de introdução, tá? Modelo de hibridização para justificar a ligação do carbono, sp2, sp3, aquelas coisinhas todas, até o início ali, então, de propriedades físicas e químicas, tá? Essa introdução eu acho importante também. Outro assunto, assim, bem cobrado da orgânica, só que infelizmente a gente não coloca, quase não coloca em revisão, porque ele é muito desonesto, né? Ele é muito... o custo-benefício dele não é legal. Reações orgânicas, que é um assunto muito extenso, mas é cobrado, né? Então eu acho legal você ir resolvendo algumas questões e relembrando algumas coisinhas. Beleza? Vamos dar uma olhada em mais assuntos aqui, ó. Então, reações orgânicas, eu falei para vocês, né? Outro assunto importantíssimo dentro da fisicoquímica, pessoal, é o equilíbrio químico, tá? Equilíbrio químico. E aí aqui eu tô falando para os dois, viu? Já falei para vocês lá, né? Tanto para químicos quanto para farmacêuticos. Aí você vai se adaptando aí no seu edital, tá bom? Outro assunto dentro da fisicoquímica muito importante são os gases, tá? Teoria geral dos gases, equação de Clapeyron, todas aquelas ideias de gás lá, né? E aí vem as técnicas analíticas, né?
técnicas analíticas são imprescindíveis, em especiais as cromatográficas, né? E aí as cromatográficas associada com a espectrometria de massa, viu? A espectrometria de massas. E as técnicas espectroscópicas, absorção atômica, emissão atômica, absorção no UV visível, infravermelho. E aí para químicos, né? Raman, fluorescência, todas essas aí. E química forense, pessoal. Química forense também é uma boa pedida, tá? Tá lá detalhado, né? Porque, comigo, quando os caras não põem no edital, põem só o conteúdo programático de química do ensino superior, os caras ainda colocam algumas questões de química forense. Agora, nesse edital em específico, tá destacado, né? Análise preliminar e definitiva de drogas de abuso. Então, é um dos assuntos de química forense, além dos outros batidos aí, né? Reveladores de impressão papilar, luminol, vestígios provenientes de disparo de arma de fogo, identificação e datação de tintas, toda essa aplicação da química analítica na área forense. Mas, em especial, drogas de abuso, né? Já que está especificado ali no edital. Beleza? Vamos? Então tá aí, né? A última sugestão é química forense. Então a gente vai fazer o seguinte, galera. O que eu escolhi aqui para a gente resolver algumas questões e discutir um pouquinho da teoria? Eu escolhi ligações químicas, eu escolhi essa parte de orgânica que a gente está chamando de introdução, eu escolhi aqui equilíbrio químico, escolhi um pouco das técnicas cromatográficas e das técnicas espectroscópicas e escolhi química forense. Tá bom? E aí a gente vai priorizar química forense e as técnicas analíticas. Depois a gente vai para os outros tópicos se der tempo. Ok? Tudo bem? Comigo? Beleza? Então eu te dei uma sugestão de assuntos aí, né? Para químico o conteúdo é gigantíssimo, né? Ambiental, um monte de coisa, né? Mas eu sugeri alguns tópicos para vocês, beleza? Então vamos começar com forense, com análise de drogas de abuso, que envolve os dois, né? Química geral, químico legal era geral e químico, né? Vamos. Então vamos lá. Análise de droga de abuso, exames preliminares e definitivos. Quando a gente fala de droga de abuso, pessoal, se a gente for usar a 11343 comigo, junto com a portaria 344, para a definição de drogas de abuso, lá na 344 eu tenho uma lista de espécies químicas, lista F1 e lista F2, que são as proscritas aqui no nosso país. Ali dentro eu tenho drogas de abuso, ou simplesmente como a 11343 chama, drogas, chamada de drogas clássicas, né? Maconha, cocaína e as clássicas sintéticas. MDMA, que é o conhecido êxtase, e o LSD, que quase não chega para a gente hoje, geralmente consumido na forma de selo. Beleza? Então, estas são as clássicas. Essa é a ideia de droga clássica. Tá, mas tem um grupo ou uma classe de espécies químicas chamadas de NPS ou NSP, que tem dado trabalho aí para a perícia brasileira de uma maneira geral, tanto federal quanto as estaduais. Então a gente vai dar uma olhadinha rapidinho em NSP e aí vai para os exames. Beleza? Vamos comigo. Ó, então, bora dar uma revisadinha. Em NSP, eu peguei o material lá, eu coloquei assim para vocês, pessoal. Tanto as Nações Unidas quanto a União Europeia definem novas substâncias psicoativas como drogas com potencial de abuso na forma pura ou em preparações, misturas, as quais não são controladas nos termos da Convenção Única sobre Entorpecentes de 61 ou pela Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas de 71, mas que podem constituir uma ameaça à saúde pública. Beleza? Então são espécies químicas com potencial de abuso na forma pura ou em misturas e que não são controladas por essas duas convenções, nem a de entorpecente de 61, nem a de psicotrópica de 71. Alguns sinônimos são designer drugs, né, legal high, fail farmacêuticos, são outras designações para as NSPs, para as novas substâncias psicoativas,
ou NPS, que é o acrônimo em inglês. Beleza? Tudo bem? Comigo? Então, quando a gente fala em análise de droga de abuso no Brasil e no mundo, né? A gente tem as clássicas cocaína e maconha. Maconha é o maior consumo, né? Então chega mais material para a gente. As clássicas MDMA e o LSD e as NSPs, as novas substâncias psicoativas, que aí podem vir em forma de selo, em forma de líquido, em forma de comprimido, pó, associado com materiais vegetais, beleza? Você tem uma infinidade de formas desses materiais. E essas espécies químicas sintéticas dão um trabalhinho aí para as perícias de uma maneira geral. Vamos? Pus assim para você, ó. Segundo o Global Smart, que é um programa do Escritório das Nações Unidas aí, ó, contra drogas e crime, pessoal, as NSPs são classificadas em 9 grupos: aminoindanos, canabinoides sintéticos, catinonas sintéticas, feniletilamina, piperazinas, substâncias de origem vegetal, substância do tipo fenciclidina, triptaminas e outras substâncias. Comigo, o que eu aconselho você fazer? Pegar exemplos dessas espécies químicas e dar uma olhada na estrutura orgânica e já ir revisando um pouquinho na de orgânica. Dá uma olhadinha um pouquinho sobre reatividade, análise desses materiais, tá? Porque o SEBRASP é uma coisa bem tematizada, né? Então pode usar NSP no seu concurso, tá? Desses 9 grupos, eu aconselho você olhar isso aqui, ó. Pelo menos esse. Feniletilamina, tá? Canabinoides sintéticos, catinonas sintéticas. Né? Porque o consumo é maior dessas espécies, tá? Aqui eu pus como exemplo aí algumas feniletiaminas, né? Tá vendo? Ó, o MDMA é uma feniletilamina, é um exemplo, só que não é um NPS, tá? Ele não é um NPS porque ele é uma droga clássica. Ele já foi controlado lá naquelas convenções que eu citei, de 61 e de 71. Agora, ó, o 2CI, ó, esse aqui de baixo, ó, o 25I-NBOM, o 25I-NBOH, tá vendo? São NPS. São espécies químicas que podem ser consumidas na forma de comprimido ou selo. Beleza? Os NBOMs aqui, os NBOHs, em especial em selos. Tá? E o que tem chegado aí em São Paulo, tem chegado aqui pra gente também, são os canabinoides sintéticos nos presídios aí, né? Então dá uma olhada nesses 3 grupos em especial aí, tá bom? Então vamos. Exame preliminar. Quando a gente fala de exame preliminar, pessoal, a gente pode estruturar ele nas seguintes etapas, ó. Avaliação das características físicas, a amostragem do material, os exames preliminares e a elaboração do laudo. Então comigo aqui. O que é a avaliação das características físicas? Chega uma infinidade de material desse assim para você, né? Planta, lá no seu futuro trabalho. Material vegetal, material líquido incolor, comprimidos diversos, material petrificado branco, material petrificado amarelo, tá vendo? Material vegetal dessecado, esse aqui, ó. Ok? Comigo. Então, avaliar a característica física é, em especial, pesar esses materiais, ver a forma de acondicionamento, cor desse material, mais ou menos o estado de agregação dele, né? Pó, pedra, petrificado, né? Pulverizado, fragmentado, mas em especial o peso do material ou o volume, em se tratando de líquidos. Beleza? Essa avaliação inicial. Registro fotográfico não é obrigatório, mas a gente faz, tá bom? Amostragem. O que consiste a amostragem? Bora lá. Então você tem, né, por exemplo, aí, você como futuro perito criminal, igual a Bia, que está na foto aí, ó. A Bia era uma ex-futura, né, agora já é uma perita criminal. E aí tá nessa foto com esses materiais vegetais aí, esse pouquinho. Isso tudo é a população, não é isso? É a coleção de todas as medidas. Se ela pegar uma amostra, né, ela tem que amostrar essa população, porque não dá para avaliar tudo. Então, né, fazendo aí um procedimento de amostragem, eu retiro uma porção representativa dessa população, que a gente chama de amostra ou amostra bruta. Ok? Tudo bem? A amostragem ela pode se dar de 2 formas, pessoal, comigo. A amostragem pode se dar de 2 formas, ou amostragem estatística ou arbitrária. A maioria das perícias, inclusive federal, utiliza a amostragem arbitrária. É um critério interessante, né, para as perícias como um todo aí,
Só que não tem fundamentação estatística. Por exemplo, como é que a nossa amostragem arbitrária, que é igual que a Polícia Federal faz, e muitas polícias estaduais fazem, né? Você viu aquele monte de material vegetal lá, né, em forma de tablete. Aí a gente conta aquelas unidades ali. E aí a gente faz raiz de n do número total. Tá? 1.500 tabletes, a gente faz raiz de 1.500. Esse número a gente amostra aleatoriamente. É a nossa amostra. Tudo bem? Amostragem arbitrária não tem fundamentação estatística. Amostragem estatística, aí vai utilizar estatística inferencial, né? Vai utilizar de argumentos estatísticos para fazer o processo de amostragem. Beleza? Tudo bem? Vamos. E aí depois, os exames preliminares, né? Geralmente os exames preliminares são testes colorimétricos. Colocou o material em contato com, né, um reagente químico, mudou de cor, adquiriu uma cor X lá, Y ou Z, material constatado. Não é isso? Então aqui eu trouxe um vídeo muito simplesinho, né? De um exemplo de exame de constatação ou exame preliminar, né? Preliminar de cocaína. Então tá aí, né? Você tem esse material petrificado, amarelo, ó, é o meu material, e ali uma soluçãozinha de tiocianato de cobalto acidificada, uma soluçãozinha meio vermelhinha, né? Meio rosa avermelhada. Daí se extrai um pedacinho desse material, né? Muito simples. Coloca na placa escavada ou num tubo de ensaio, pinga as gotas do seu reagente. Pingou as gotinhas do reagente, nesse caso, adquirindo coloraçãozinha azul, indicativo de presença de cocaína. Beleza? Um teste muito simples, né? Comigo. Geralmente são testes colorimétricos, ou são imunoensaios. A cromatografia em camada delgada é classificada como uma técnica de triagem em toxicologia. Geralmente são colorimétricos. Então são rápidos, são fáceis, baratos, dá para você transportar para campo, né? Você tem essa certa mobilidade com esses testes. O inconveniente é a baixa seletividade, né? Geralmente não são seletivos. Pode dar falso positivo ou pode dar falso negativo. O que é essa seletividade? É aquela capacidade que o método, a técnica, o teste tem de enxergar o analito frente às outras interferências dos componentes da amostra. Então, nesse caso, é enxergar a cocaína frente àquele universo de outras coisas que estão misturadas ali a ela. E me dá um resultado confiável, né? Sacou? Seletividade em teste colorimétrico não é uma boa, é baixa. Beleza? Então você tem ali uma possibilidade, né? Você constata que possivelmente tem cocaína naquele material. Beleza? Ou tem maconha, ou tem MDMA, ou tem LSD. Tudo bem? Vamos. Os testes colorimétricos, aqui eu trouxe uma tabelinha, pessoal, aqui, ó. Que é uma tabelinha que eu extraí de um livro chamado de Fundamentos de Química Forense. Um livro muito interessante para você que vai fazer perito criminal Paraíba, viu, Sebrasp. Essa tabelinha eu trouxe de lá, mas aí tá aí como fonte de consulta para vocês, né? Então aqui você tem a droga, ou o grupo de droga, né? O teste que pode ser executado, o resultado esperado, quais são os prováveis interferentes e os falsos positivos. Beleza? Então, por exemplo, aí para a cocaína, né? Um dos testes utilizados, o teste Scott. O que é o teste Scott? É esse aí, ó, que a gente pinga, cor azul indica a presença de cocaína. É igual aquele que eu fiz, só que com presença de glicerina, tá? O que pode ser interferente? Compostos metálicos, por exemplo, sais de ferro, ó, pode dar falso positivo. Desculpa, pode ser interferente, né? Pode atrapalhar na coloração. Falso positivo, heroína, fica de olho nesse aqui, ó. Metadona, fica de olho nesse aqui, ó, lidocaína, dentre outros. Principalmente esses dois, tá? Falsos positivos de cocaína, e heroína e lidocaína. Tudo bem? Então eu quero que você olhe para mim, ó, pelo menos cocaína, maconha e derivados, tá? Aí a tabela tem outras coisas, MDMA, MDA, tá? Pelo menos esses aí, você tem a tabelinha com outras espécies, mas principalmente esses e o LSD, que são as clássicas, né? André, e NPS? NPS não tem. Galera, NPS, a UNODC, né, não aconselha, não sugere a gente utilizar colorimétrico. Tentaram já, mas a variabilidade é muito grande de espécies químicas, não dá para agrupar com uma certa segurança. Beleza? Então olha pelo menos para as clássicas.
Tudo bem? Tudo bem? Então, fez o exame preliminar, geralmente colorimétrico. Tá aí, tem de barbitúricos, né? Tem aqui de cloreto de etila. Antigamente era cloreto de etilo, né? Hoje o lança-perfume, moçada, vem muito de clorometano, tá? De clorometano. Você já viu aquela galera que tá usando aí as latinhas de anti-respingo de solda? Que é isso aí, de clorometano com silicone. Então os caras pegam aquilo para cheirar, para fazer o lança-perfume caseiro. Ou, às vezes, o traficante pega galões de clorometano, chega muito lá pra gente, de 20 litros, 50 litros, e aí coloca nos vidrinhos de lança-perfume com algum pressurizante ali, um solventezinho orgânico, e vende como lança-perfume. Então, antigamente chegava cloreto de etilo, hoje chega muito de clorometano pra gente, tá? É um haleto aí, haleto de alquila. Beleza? Então fez os preliminares, bora para a Faculdade de Ciências Forenses André Martini 2022. Faculdade de Ciências Forenses de André Martini 2022. Essa aqui fui eu que criei, né? Coloquei no material do GRAM aí, estou trazendo para vocês. Como não tem muita questão de exame preliminar e definitivo de droga de abuso, pessoal, eu tive que criar, tá? E as que eu achei muito simplesinha assim, então eu coloquei uma mais completinha aí. Pois assim, ó. O exame preliminar é uma espécie de triagem. Só um minutinho, pessoal. Beleza. Não tem material de apoio não, galera? Alguém responde para mim. Tem material de apoio? Eu vou falar para a galera colocar aí, tá? É que a gente acabou não se comunicando. Mas eu vou falar para a galera colocar. Enquanto isso, bora aqui para a questão. O exame preliminar é uma espécie de triagem aplicada sobre materiais apreendidos com suspeita de serem drogas cujo objetivo reside na tentativa de evitar possíveis abusos, consistindo em uma garantia aos direitos da pessoa e sendo válida até que efetivamente se possa proceder ao exame definitivo. Este sim, cientificamente considerado inequívoco. Sobre o primeiro exame mencionado, assinale certo ou errado. Então, sobre o exame preliminar, né, pessoal? Bora lá. A maioria dos testes preliminares é baseada em reações de cor, os quais são fáceis de produzir, são baratos e passíveis de serem transportados e aplicados de forma simples, rápida e em qualquer local. Sim ou não? Sim, né? Essa é a facilidade do exame preliminar. Ok? Tudo bem? Tranquilo, né? Fáceis, baratos, fáceis de serem executados, rápidos. Só o probleminha da seletividade, né? E às vezes algum pouquinho de probleminha com sensibilidade também. Vamos. Na avaliação das características físicas, é importante registrar a forma de acondicionamento do material, descrição de suas cores, se está na forma de pó, pedra, líquido, homogêneo ou heterogêneo, mas não é necessário sua avaliação do quantitativo total. Pessoal, isso aqui é importantíssimo, né? O quantitativo total. Porque é o seguinte, quando você vai lá na 11343, comigo, lá na lei de drogas, eu me esqueci o dispositivo lá. Tá lá. Você tem que constatar a natureza e a quantidade da droga. Natureza e quantidade. Natureza, quem que é essa danadinha? E quantidade, quanto tem? Então, um dos fatores iniciais ali na avaliação das características físicas imprescindível é a massa do material, ou o volume. Beleza? Vamos. Todos esses itens aqui, pessoal, né, eu não tirei da minha cabeça também não, né? Alguns eu retirei do livro mesmo, tá? Para criar as questões. Então pode ser que você encontre algo parecido aí no seu concurso. Ui! Tomara. 3. Na determinação da massa... Aqui tá errado, né? Na determinação da massa total do material, deve ser realizada a pesagem da massa bruta,
quando a massa da embalagem representar uma parcela significativa do material apreendido. Comigo. Quando a gente vai pesar esses materiais, a gente faz a seguinte diferenciação. Quando o material está condicionado em um determinado recipiente, lá, um saco plástico, é muito comum vir em plástico, né? Se o plástico não representar um peso significativo perante aquele material, por exemplo, você viu lá, né, aquele tablete de maconha lá, de provável maconha ou de cocaína. O plástico ali, né, a massa é praticamente insignificante. Então pesa tudo, faz peso bruto, né? Agora quando você tem aquela troceira lá de plástico, tudo enrolado, e lá dentinho, assim, desse tamanhozinho, assim, uma pedrinha de crack. Aí, massa líquida, né? Porque a massa não pode interferir tanto assim, né? Às vezes é um potão de vidro assim, né? Potão de vidro de colocar em cima da estante lá, com um tabletinho de maconha lá dentro dele, desse tamanhozinho assim, ó. Tem que fazer massa líquida, né? Ok? Sacou essa diferença, então, de pesagem aí, né? Então, aqui não, né? Ó, na determinação da massa total, deve ser realizada a pesagem da massa bruta quando a massa da embalagem representar uma parcela significativa do material. Não, aí tem que fazer massa líquida, né? E não massa bruta. Beleza? A amostragem arbitrária define um critério prático a ser seguido para a escolha do número de amostras analisadas. Este critério funciona bem em diversas situações reais, porém, não tem fundamentação estatística. Não tem fundamentação estatística a amostragem arbitrária. É isso mesmo. E é o que a gente usa. E é, inclusive, orientado pela Swig Drug. Tá? Os testes preliminares recomendados pela UNODC, ó, são baseados em testes de cor. Ok, né? Uma das principais vantagens desses testes é a sua elevada seletividade. Opa! Ou especificidade. Não. Elevada seletividade, não. Baixa seletividade, né? Uma das principais vantagens talvez seja a rapidez, né? Rapidez e praticidade, né? Agora, seletividade, não. O teste de Scott é utilizado para maconha e derivados. O teste de Scott é utilizado para maconha e derivados? Não, o teste Scott é utilizado para cocaína, né? Então, comigo, aqui, o que eu quero desses preliminares para sair para o concurso? Qual é o teste? Para quem que ele serve, tá? Cor que dá resultado. Pelo menos isso. Tudo bem? Pelo menos para as clássicas ali, ó, né? Cocaína, Scott, sacou? Maconha, nananã, MDMA, TDD, LSD, popopó. Pelo menos para as clássicas ali, né? Tudo bem? Depois a gente pensa em benzodiazepínicos, lança-perfume, mas as mais conhecidinhas aí. Vamos. Então, Scott não é maconha e derivados, é cocaína, né? E apresenta como resultado positivo uma cor violeta na camada inferior, clorofórmica, indicando assim a presença de canabinoides. Isso aqui tá bonitinho, só que você tem que substituir Scott aqui por Duquesnoy Levine, que é utilizado para maconha e derivado, tá bom? Então aqui não deu quando eu coloquei Scott. Em muitos casos, uma apreensão de heroína pura tem aspectos similares aos de muitas amostras de cocaína. Tem mesmo. Branquinha, pozinho branquinho, né? Ambas reagem positivamente ao teste Scott. As duas ficam azulzinhas, tá? Mas somente a heroína reage positivamente ao teste de Marquis. Beleza. Somente a heroína reage positivamente ao teste de Marquis. Tudo bem? E aí a heroína, ó, volta lá para você ver, ó. Aqui, ó. Tá vendo os opioides aqui, ó? Quando a gente faz Marquis, dá essa cor violetinha. É parecido com quando a gente faz Marquis para MDMA, só que o Marquis para MDMA dá uma cor violetona bem escurona, assim, quase preta. Quer ver? Deve ter para cá, ó. Aqui, ó, o Marquis para MDMA dá uma cor negro ou púrpura, indicando MDMA ou MDA. Sacou? Quando a gente faz Marquis para opioides aí, ó, aí fica essa cor violeta púrpura. Tá bom? Então aqui, somente a heroína reage positivamente ao teste Marquis. Beleza. Correto. Tudo bem? Um determinado comprimido foi submetido ao teste Simon e, como resultado, gerou uma cor laranja que tende para o marrom. Assim, o teste indica a presença de MDMA no comprimido em análise.
Bom, quando você faz Simon, você não gera laranja que tende para marrom, né? Esse laranja que tende para marrom aí, pessoal, é para outra classe. Quando você faz Simon para MDMA, fica azul escuro, tá? Simon para MDMA, azul escuro. Ai, André, mas que tanto de coisa para memorizar. Isso mesmo, é fera, eu confio em você. Para MDMA, memoriza pelo menos o Marquis. Tá bom? Para MDMA. Beleza, beleza? Então aqui não rola. Frascos contendo lança-perfume podem ser submetidos ao teste preliminar de chama. Pode. Resultando em cor verde. Isso, o que indica a presença de cloreto de etila. Ok. No entanto, alguns alquil-organoclorados podem se comportar da mesma forma, gerando assim falsos positivos. Beleza. Comigo. Sacou? Então a gente pode fazer cloreto de etila, né, o lança-perfume ali, com um teste de chama. Só que dá uma chaminha verde. Só que outros alquil-organoclorados, que não seja o cloreto de etila ou de clorometano, pode gerar falso positivo. Então, inclusive, aqui em Goiás, a gente nem faz teste preliminar para lança-perfume. A gente já faz direto no instrumental analítico. Tudo bem? Um selo suspeito de conter droga de abuso foi analisado preliminarmente utilizando-se o teste de Ehrlich. Desta maneira, o surgimento de uma cor amarela, que aparece após alguns minutos, indica a presença de LSD. Aqui é porque, assim, quem não conhecia aquela tabelinha fica um pouco perdido na resolução dos exercícios, né? Mas depois você dá uma olhada na tabela lá para você se familiarizar com esses testes. O Ehrlich, pessoal, ele já é amarelinho, tá? Comigo. O teste Ehrlich, ele já é uma soluçãozinha amarelinha, tá? E aí quando você pinga, ele demora um pouquinho. Se o selo contém LSD, ele fica uma cor violeta depois de uns 10, 15 minutos, tá bom? Se continuar amarelinho, resultado negativo, ok? Então aqui, falsinho, né? Não resulta em cor amarelo, ele já é amarelo. O teste Fast Blue pode ser utilizado na identificação preliminar de benzodiazepínicos. Já furou. O Fast Blue é para canabinoide, né? Maconha e derivados ali. Não é para benzodiazepínico. Desta forma, a cor púrpura, avermelhada ou rosa indica a presença desse grupo. Essa cor aqui, ó, indica a presença de benzodiazepínico. Só que não é o Fast Blue, né? É o teste de Zimmermann. Beleza? Vamos? E os definitivos? Falando um pouquinho de preliminar, vamos para o definitivo, tá? Bora para o definitivo aqui. Eu pus assim para você, ó, procedimento ao qual fornece a identificação química inequívoca da droga. Então, quais são as etapas de um definitivo, né? Você vai avaliar a característica física do material que está chegando a primeira vez para você ou do material que foi amostrado. Comigo! Beleza, galera? Então você pode, ó, chegou o material pela primeira vez ali, já vai direto para o exame definitivo. Pode acontecer isso? Pode. Ele não precisa necessariamente passar pela constatação. Tá? Existem casos que o cara tem apreensão e tal, leva ela direto. Beleza. Então, avaliação de característica física, amostragem, testes. Você pode usar testes colorimétricos ali no exame definitivo também, sem problema. Mas, né, com certeza você vai usar ou uma cromatografia em camada delgada também, ou você vai usar um instrumental analítico, né? Para gerar essa identificação inequívoca. Tudo bem? Beleza? Ou, o que acontece, muito acontece aqui no nosso estado. Chega o material para o exame preliminar, a gente recebe o material, pesa, fotografa, amostra, faz os testes preliminares, emite laudo. Aí essa amostra é suficiente para a gente fazer testes preliminares e o exame definitivo. Sacou? Então eu vou, quando vou fazer o exame definitivo, eu já vou pegar o material amostrado já. A amostragem daquele material inicial, daquela população. E aí fazer os exames nele ali. Entendeu? Beleza? Então, análise definitiva e elaboração do laudo. Então tá aí, né? O material apresentado. E aí você tem a amostragem, testes preliminares, material para exame definitivo e guarda de material para contraperícia, né? Porque isso aí está lá na cadeia de custódia, está lá no CPP. Beleza?
Análise definitiva. O que a gente vai usar como análise definitiva, né? Uma linha de atuação que pode ser adotada para a elaboração dos laudos de caráter definitivo pode ser baseada nas recomendações de métodos de análise preconizados pela Swig Drug. Então tá aí, né? Eu trouxe a tabelinha lá da Swig Drug. Eu já mostrei essa tabela para os alunos aí muitas vezes, né? Mas eu gostaria que você ficasse de olho nela para esse concurso da Polícia Civil da Paraíba. Então a tabelinha ela divide as técnicas analíticas aí, né, e algumas técnicas clássicas em 3 categorias, ó, instrumentais e clássicas, né? Categoria A, categoria B, categoria C. Beleza? A categoria A, né, a seletividade dá-se pela informação estrutural. A categoria B, a seletividade pelas propriedades físicas e químicas ou características físico-químicas, né? E a categoria C por informações gerais ou de classe. Beleza? Então, o que você tem aqui de técnica analítica na categoria A? Olha lá, ó, infravermelho, você tem espectrometria de massas, você tem a ressonância magnética, ó. Você tem Raman, espectroscopia Raman, e você tem a difratometria de raio-x. Beleza? Então, dá uma olhadinha nessas técnicas. O que você tem na categoria B de interessante? As cromatografias, tá? As cromatografias e a espectroscopia UV visível, ó. Beleza? Então você tem aqui eletroforese capilar, cromatografia gasosa, espectrometria de mobilidade iônica, cromatografia líquida, testes microcristalinos, cromatografia com fluido supercrítico, cromatografia em camada delgada, UV visível e exames macroscópicos e microscópicos só para cannabis, tá? Né? Exames botânicos aí para cannabis, beleza? Na categoria C, olha lá, ó, você tem os colorimétricos, ó, tá vendo? Ó? Você pode usar colorimétrico no definitivo, não tem problema, né? Espectroscopia de fluorescência, olha outra aqui, ó, para você ficar de olho. Imunoensaios, ponto de fusão, beleza? Daí, se a gente for seguir Swig Drug, não é regra, viu? Isso aqui é uma orientação, né? É uma orientação. Se a gente for seguir Swig Drug, e muita gente segue, inclusive a gente aqui do Goiás, a gente tem que usar isso aqui, pelo menos, ó. Técnicas validadas com pelo menos esse esqueminha aí, ó. Tudo bem? Isso aqui é o mínimo recomendado pela Swig Drug. Pode fazer mais? Pode fazer mais. É o mínimo. Com técnicas validadas. Vem comigo, presta atenção. Quando uma técnica validada de categoria A é usada na identificação, pelo menos uma outra técnica, A, B ou C, deve ser usada. Sacou? Então, se eu usei assim, ó, se eu usei infravermelho, eu vou ter que usar pelo menos uma A, B ou C na identificação. Tudo bem? Sacou? Agora, se eu fizer assim, ó, quando eu não uso técnica de categoria A, não usei A, não usei essas aqui que me dá informação estrutural, né? Pelo menos 3 testes de outras categorias devem ser realizados, pelo menos 3. E sendo 2 deles da categoria B. Sacou? Então, se eu faço assim, ó, chegou o material lá para mim, eu fiz cromatografia gasosa, tá vendo? Ó? Ou fiz cromatografia em camada delgada. Vamos pegar ela aqui, cadê ela aqui, ó? Cromatografia em camada delgada. Deixa eu apagar um pouquinho isso aqui, que isso aqui está muito poluído. Apagar um pouquinho aqui, vamos despoluir. Aqui, ó, peguei cromatografia em camada delgada. Sacou? Técnica B. Então, eu vou ter que usar pelo menos mais outros 2, sendo que um deles tem que ser B. Sacou? Tudo bem? Sim, sim, sim? Pega essas ideias, viu, galera? Já tem cobrado isso aqui em concurso. E não sei não, talvez Sebrasco dê uma passeada nisso aí. Então, vamos lá. Faculdade de Ciências Forenses André Martins, 2022. Uma vez realizados os exames preliminares, é necessária a realização de exames que irão estabelecer de forma mais precisa a composição do material apreendido, ou seja, a realização dos exames definitivos. Uma linha de atuação que pode ser adotada para a elaboração dos laudos de caráter definitivo pode ser baseada nas recomendações de métodos de análises preconizados pela Swig Drug. Sobre esses assuntos, marque certo ou errado para os seguintes itens. 1. Os resultados dos testes definitivos podem ou não corroborar com os resultados dos testes preliminares. Sim, pode ou não. Não precisa concordar com os preliminares.
Beleza? Comigo. Sacou? Então, fez exame preliminar desse material. Positivo para cocaína. Vai fazer definitivo. Usa um instrumental analítico, não tem cocaína. Não tem problema. Pode ou não concordar. Beleza? Outra coisa, o material não precisa necessariamente passar pelo exame preliminar, como eu falei para vocês. Pode ir direto para o exame definitivo. Tudo bem? Você pode usar testes preliminares do exame definitivo. Você viu lá que os testes colorimétricos são técnicos da categoria C, informações gerais. Então, se você usar um teste C, um colorimétrico, você tem que fazer pelo menos mais 2, que não seja A, né? Você não usou A nesse caso, né? Você usou C, você não usou A, você usou C. Então, se você não usou A, você usou C, você vai ter que fazer pelo menos 2, B, mais 2 B ou C, sendo que 2 deles tem que ser B. Beleza? Fiz um colorimétrico e uma cromatografia em camada delgada. Aí o terceiro pode ser B ou C. Tudo bem? Sacou? Vamos. 2. Quando o método validado do tipo A é usado na identificação, ao menos outros 2 testes, A, B ou C, devem ser realizados. Isso. Ao menos outros dois testes. Quando o método validado... Peraí que eu estou me confundindo. Quando o método... Eu criei o trem e estou confundindo. Quando o método validado do tipo A é usado na identificação, ao menos outros 2 testes devem ser realizados. Opa, não. 2 não, né? Pelo menos um outro teste, A, B ou C, deve ser realizado. Não estou falando? Eu criei o trem e estou confundindo. Beleza? Tudo bem? Pelo menos um teste. Posso fazer 2? Posso, mas pelo menos mais um teste, né? A, B ou C. 3. Cada método analítico tem suas vantagens e desvantagens. Assim, a cromatografia em camada delgada apresenta como vantagem a facilidade de execução, mas possui baixa seletividade. Isso mesmo. Uma das... Chega mais. CCD, cromatografia em camada delgada. Plaquinha lá, fase estacionária, passa o eluente, arrasta a amostra, gera as manchinhas, revela, e aí você vai comparar lá o RF. É uma técnica, pode ser considerada de triagem. Pode ser usada para exame definitivo? Pode, mas também tem um inconveniente de seletividade baixa. É melhor que colorimétrico? É melhor que colorimétrico, mas não chega a ser como a seletividade de um instrumental analítico, como, por exemplo, espectrometria de massas, né? Tudo bem? Beleza? E desta forma, é classificada na categoria C, segundo a Swig Drug. No, né? Quando a gente fala em cromatografia em camada delgada, eu estou falando de técnica B e não técnica C. Sim? Para analisar um selo suspeito de conter droga de abuso, um perito criminal utilizou a técnica de espectroscopia no infravermelho. Ok. Desta maneira, para que ele cumpra as recomendações mínimas da Swig Drug, poderia ter feito um teste de cor. Poderia ter feito um teste de cor, porque ele não usou uma técnica A, ele usou infravermelho, né? Uma técnica que me dá informação estrutural. Então eu posso usar pelo menos, né, uma A, uma B ou uma C. Ele usou uma C aqui, ó, teste de cor. Ok. Recomendação mínima? Ok. 5. Um aparelho muito utilizado nos institutos de perícia é o cromatógrafo gasoso associado ao espectrômetro de massas. Esse aqui, ó. Quando se utiliza técnicas hifenadas, que é esse caso, né, pessoal? Considera-se o método de maior poder discriminante para fins de recomendação conforme a Swig Drug. E aí? Se eu tenho, por exemplo, aí, o CGMS, eu pego a técnica mais discriminante, que é a espectrometria de massas, para fins de classificação? Não. Quando eu tenho técnicas hifenadas, pessoal, desde que eu utilizo, né, a variável das duas para identificação, né, os 2 testes valem. Então, por exemplo, se eu estou usando aqui, né? Se eu estou utilizando cromatografia gasosa e utilizando espectrometria de massas, eu posso usar as 2 técnicas. Então, estou usando aqui uma técnica B, né, que é a cromatografia gasosa, e uma técnica A, que é a espectrometria de massas. Então, usando essa técnica hifenada, desde que os métodos sejam validados e eu esteja utilizando as informações para análise qualitativa, né, o espectro de massas aqui, ó, e aqui o tempo de retenção, né, eu já estou de acordo com os requisitos mínimos aí da Swig Drug, né? Eu usei uma A e usei aí uma B, ó. Então, eu não pego a de maior poder discriminante, tá? As 2 técnicas são válidas.
Você conta as duas. 6. Quando analisadas as características macroscópicas e microscópicas da cannabis, este tipo de análise pode ser considerado como o teste da categoria C. Opa. Característica macroscópica e microscópica da cannabis é técnica B, né? E não C. Outro aparelho muito utilizado nos institutos de perícia é o espectrofotômetro da região do infravermelho com transformada de Fourier, o FTIR, né? No entanto, a análise por FTIR pode ser dificultada em materiais questionados que se tratarem de misturas de compostos, com grupos funcionais observados na mesma região de interesse. Isso mesmo. Ainda mais mistura demais ali, né? Pode dar um trabalhinho com o FTIR. Por causa dessa questão, e principalmente com a proliferação de casos envolvendo NSPs, as novas substâncias psicoativas, né? Muitos laboratórios de química forense têm se esforçado em adquirir ou ter acesso a outros equipamentos de análise, tais como ressonância magnética. Aqui, LC-TOF, pessoal, é cromatografia com espectrometria de massas, né? LC-QTOF é cromatografia com espectrometria de massas também. LC-MS-MS é cromatografia com espectrometria de massa sequencial. E aqui, cromatografia gasosa com infravermelho, né? Com transformada de Fourier, dentre outros. Tudo bem? Desta forma, todos os equipamentos citados possuem ou são uma técnica na qual a seletividade relaciona-se pela informação estrutural, ou seja, o equipamento possui ou são da categoria A, né? A seletividade se relaciona pela informação estrutural. Vamos voltar lá nas técnicas analíticas citadas. Infravermelho, beleza, estrutural, técnica A. Aí depois vem aqui para baixo, né? Um monte de técnica hifenada. Ah, não, aqui tem um RMN, né? Também técnica A, informação estrutural. Aí vem aqui, cromatografia líquida associada ao time of flight, né? Que é o espectrômetro de massas, né? Cujo o separador de massas lá, pessoal, o analisador de massas é do tipo tempo de voo. É isso que fala essa siglazinha. Então, aqui tem um espectrômetro de massas, técnica estrutural. Aqui é o LC-QTOF, né? Aqui é um cromatógrafo líquido associado aqui, a um espectrômetro de massa sequencial, onde eu tenho mais de um analisador, né? Eu tenho um TOF, um tempo de voo, e tenho um quadrupolo, que é o que aqui, Beleza? Então, também tem espectrometria de massas, né? Técnica estrutural. Aqui, é o símbolo para a espectrometria de massa sequencial. Né? Eu estou associando dois analisadores. Beleza? Então, também espectrometria de massas. E, por último, eu tenho cromatografia gasosa hifenada ao infravermelho, que também é uma técnica A. Beleza. Então, esse item está correto, né? Tudo bem? Sacou a ideia? Compridão, mas de boa, né? 8. Para analisar um comprimido suspeito de conter droga de abuso, um perito criminal utilizou inicialmente um teste colorimétrico e a técnica de UV visível. Então, tá vendo? Ele usou o colorimétrico e o UV visível. Desta maneira, para que ele cumpra as recomendações mínimas da SWIG Drug, ele deve fazer uma cromatografia líquida de alta eficiência. Peraí, vamos pensar. Que até eu me embananei aqui, eu que sou o pai da criança. Ele usou um teste colorimétrico, beleza, ele usou uma técnica C, né? Vamos colocar para cá, C. E a técnica de UV visível? A técnica de UV visível é uma técnica B, não é isso? Desta maneira, para que ele cumpra as recomendações mínimas da SWIG Drug, ele deve fazer uma cromatografia líquida de alta eficiência. Peraí. Ele fez uma B, não é isso? Então, se ele não usou A, ele tem que fazer pelo menos 3, sendo que 2 tem que ser B. Cromatografia líquida de alta eficiência, a CLAI aí, ela é B, não é isso? Ela é B, não está hifenada, né? Opa, então aparentemente está correto. Só que eu coloquei assim, ele deve fazer uma cromatografia líquida de alta eficiência. Não, ele pode usar qualquer outra técnica B, né? Ele não deve fazer uma CLAI. Sacou? Maldade, né? Deixa eu tirar esse C aqui para não te confundir que é certo, tá? Porque o item é errado. Tudo bem? Tudo bem? Beleza? Tranquilo aí, galera, no chat? Beleza. Não, o gabarito é tudo aí. Tudo bem? Tudo bem? Comigo aqui, comigo.
Tá de boa a velocidade? Infelizmente o nosso tempo é curto, né, galera? Eu vou dar um like aí, dar uma sugestão de tema, de tempo, que aí eu vou brigando aqui pra gente aumentar, fazer umas semanas assim mais fracionada, falando, por exemplo, de fisicoquímica, aí depois fala só de orgânica, depois fala só de analítica, né? Como revisão. Dá umas ideias aí, dá o like pra gente melhorar o produto. Beleza? Como eu disse para vocês, eu vou então, né, priorizar a análise de droga de abuso, agora vamos para a técnica analítica. Aí se sobrar tempo a gente volta em química inorgânica e fisicoquímica, beleza? De qualquer forma, tá o material aí gabaritado. Tô, né, no Instagram lá, se precisar, me chama lá, @perito André Martini, tá? Então vamos fazer o seguinte, galera. Vamos dar um pulinho, porque eu coloquei analítica lá no final. Aqui vem orgânica, inorgânica, vem fisicoquímica, aí eu coloquei analítica no final. Vamos priorizar a analítica, porque eu acho que é mais a praia de químico e farmacêutico, em especial para farmacêutico, viu, galera? Assim, se a gente for pensar numa prova mais lógica, e o Sebrasp às vezes, né, ou sei lá, a maioria das vezes é lógico, vamos começar com essa aí, ó, com essa 11. Comigo. Para quem é farmacêutico, nessa reta final aí, se você não tem muito tempo, técnica analítica, né? Preparo de amostra, técnicas analíticas e análise de droga de abuso, que são as coisas mais relacionadas para atividade pericial, né? Se for uma prova mais no jeito ali do Sebrasp, né? Que geralmente é, né? Vez ou outro o Sebrasp dá uma loucura lá, mas a maioria das vezes ele vai nessa linha de aplicação mesmo, né? Das ideias do cargo. Agora, para quem é química aí você começa lá da Bíblia. Você vem na da Bíblia, aí você vai nos pontos de ônibus, você vai lendo tudo. Quanto é carbono que você vê na sua frente, você vai vendo aí, né? Você pega esses produtos aí, Noni, Herbalife, aí você já vê quantos carbonos assimétricos tem, tá bom? Bom estudo. 11. 11 diz assim, ó. Acerca das técnicas cromatográficas, assinale a opção correta. Tá vendo? Então, aqui vem técnica cromatográfica, né? Ó, Sebrasp, perito criminal, farmácia, Pernambuco 2016. Foram uma das últimas provas que o Sebrasp fez para perito aí, ó. Tá? Aí depois vem aqui de novo, Sebrasp, química industrial, engenharia química, Pernambuco 2016. Aí vem falar aí de cromatografia e espectroscopia, né? A questão 13, ó, tá assim, cromatografia gasosa, acoplada à espectrometria de massas, cromatografia gasosa com FID, beleza. Tá falando de cromatografia gasosa, né? Essas três. Tá vendo? Então vem falando de detector de ionização, né? Equipamento de CGMS, MSMS, beleza. Então, bora revisar, né? Fazer o quê? Bora dar uma revisadinha bem rápida aí, bem in the flash. Vem comigo. Gruda aí na cadeira aí, vamos. Quando a gente fala de cromatografia, pessoal, nem vou ler tudo não, né? Mas cromatografia é uma técnica eminentemente de separação, né? Só que ela também pode ser de identificação e de quantificação. Qual que é a ideia básica dela, né? Você tem uma fase estacionária, em contato com essa fase estacionária, você tem uma fase móvel. Por exemplo, uma fase estacionária sólida e uma fase móvel líquida. E aí você coloca o seu material aqui, essa fase móvel passa pelo material, arrasta o seu material, esse material vai interagindo com a fase estacionária e separando os componentes, né? Essa é a ideia básica, assim, da cromatografia. Se a gente olha em outra figura, ó, né? Você tem aí, né, os componentes na minha amostra, ó, e aí quando você passa a fase móvel, que está representado por esse amarelinho aí, né? E a fase estacionária pela parte cinza, esses componentes do analito, né, eles vão interagindo, né, eles vão migrando diferencialmente nessas duas fases. Os componentes vão interagindo, vão fazendo interações físico-químicas com a fase estacionária e com a fase móvel, dependendo do tipo de cromatografia. E aí vai separando os componentes, né? Ó, vai tendo uma migração diferencial e aí vai separando os componentes. Quem interage mais com a fase estacionária vai ficando para trás, né? Quem interage mais com a fase móvel vai indo embora, vai saindo primeiro. Beleza? Tudo bem? Comigo? Sacou? Você tem duas fases, uma estacionária e uma móvel. A estacionária pode ser sólida ou líquida,
A móvel pode ser fluido supercrítico, pode ser líquido, pode ser um gás. E aí vai empurrando a amostra. E aí vai ter essa migração diferencial, né? As espécies químicas são distintas, vão interagindo de forma distinta ali com a fase estacionária e com a fase móvel, dependendo da fase móvel. Beleza? Se for um gás, o gás só arrasta, né? Mas se for um líquido, pode haver interação com a fase móvel também. E aí vai separando os componentes por migração diferencial. Está tendo interação ali, né? Interação físico-química, ligação de hidrogênio, van der Waals, dipolo-dipolo, interação eletrostática quando o composto é iônico, e aí vai separando os componentes. Sacou? Essa é a ideia básica, né? Interações distintas ali dos componentes, migração diferencial. Vamos. Mais um pouquinho. Se a gente fala em classificação de cromatografia, pessoal, uma primeira ideia é quanto ao suporte da fase estacionária, né? Então pode ser coluna ou pode ser planar, né? Quando é coluna, por exemplo, né, as primeiras ideias de cromatografia, você tinha um tubo aí ali dentro, ali, ó, com a fase estacionária, um algodãozinho aqui, né, para fazer um filtrozinho. Fase móvel, você tacava a amostra aqui e a fase móvel ia separando os componentes da fase estacionária. Agora eu quero que você já fique de olho aí nessa outra foto, ó, nessa outra imagem. Tá vendo? Aqui eu tenho uma cromatografia, aqui eu tenho uma coluna de Clay, de cromatografia líquida de alta eficiência, ou de cromatografia líquida moderna, não é isso? Ou cromatografia líquida de alta pressão, alta performance. Olha o tamanhozinho da coluna. É da ordem de centímetros, tá, pessoal? De 5 a 25 centímetros. E aí ali dentro, ó, ali dentro dessa coluna, você tem a fase estacionária. Ali dentro dessa coluninha, geralmente de aço, né? Olha essa outra coluna aí, ó. Aqui já é uma coluna de gasosa, né? Olha o tamanhozão da bichona. Fininha, né? Mas toda enroladinha lá dentro do cromatógrafo, tá vendo? Ó? Dentro do forninho do cromatógrafo aqui. Pode chegar aí, sei lá, tem coluna aí de 25 até... Não, de 5, né? 25 não, de 5 até 100 metros aí, ó. Tamanho usual, geralmente 30 metros. Beleza? Tudo bem? Tudo bem? E aí, cromatografia planar, né? Você tem uma superfície plana, como por exemplo as placas de cromatografia em camada delgada. Ó. Né? Você tem uma placa dessa assim, em que você tem sílica, né? Uma plaquinha contendo sílica aí como fase estacionária. Pode ter grupos ligados a essa sílica ou não. E aí você passa a fase móvel, né, por essa fase estacionária. Aí a fase móvel arrasta os componentes aí, ó. Arrasta, vai migrando, e aí depois você revela esses componentes. Né? Você aplica aqui ó, os seus componentes na plaquinha, passa no eluente aqui, claro, em sistema fechado, tá, pessoal? O eluente vem, ó, por capilaridade, vai arrastando e vai revelando, vai separando os componentes da minha amostra. Depois você vem com um revelador aí, físico, químico, biológico, né? Bate aqui, revela essas manchas. Teoricamente, cada manchinha dessa aqui, ó, é uma espécie química, né? E aí, pelo ponto de aplicação aqui, ó, até onde o solvente andou lá em cima, né, você consegue calcular o tal de RF, fator de retargamento. Essa é a informação para identificação da espécie. É o parâmetro qualitativo para você identificar a espécie, né? Beleza? Quanto ao estado físico da fase móvel, então ó, a fase móvel ela pode ser líquida, pode ser gasosa ou pode ser um fluido supercrítico, né? Essa coisa intermediária entre um líquido e um gás, né? O líquido aí, né? Se você chuchar a temperatura nele, né? E o gás, se chuchar a pressão, você tem esse estado aí chamado de fluido supercrítico. Beleza? Então a cromatografia supercrítica, a fase móvel é um fluido supercrítico. A gasosa é um gás, a líquida, né, pode ser um solvente ou uma mistura de solventes. Beleza? Cromatografia bidimensional. O que é esse termo, pessoal? Né? Assim, quanto ao direcionamento aí, né, da sua análise, né? Ó, aqui você tem um ponto de aplicação, né, do seu material. Aí você vem com o solvente 1 aqui, ó, com a sua fase móvel ou com o seu eluente. Tudo é a mesma coisa aqui, né? E aí, por capilaridade, tá vendo? Ele separou nesses três componentes.
Tá vendo? Eu fui nessa direção aqui, né? Nessa direção de baixo para cima aqui, ó. Na direção Y, por exemplo. Depois, ó, eu vou virar a plaquinha agora, né? Como se eu deitasse a plaquinha, ó, e aplicar um solvente 2, um eluente 2, né? Uma mistura de solventes ou solvente puro, tá? Dependendo da minha análise aí. Aí ele vai arrastar os materiais também, né? E aí separando os componentes. Tá vendo? Então, sob o ponto de vista teórico, cada manchinha dessa aqui, ó, é um componente das minhas amostras aí. Beleza? Cromatografia bidimensional, então, aqui em cromatografia planar, tem essa ideia, né? De duas direções, duas dimensões. Comigo, quando a gente fala de gasosa e líquida, cromatografia bidimensional não tem essa ideia de dimensões diferentes, viu? Tem ideia de colunas com polaridades distintas. Então, lá na cromatografia gasosa, se eu trabalho com cromatografia gasosa bidimensional, eu tenho junção de duas colunas com polaridades distintas. Isso que significa bidimensional. Tanto na gasosa quanto na líquida. Na líquida também eu tenho junção de colunas ali, ó, com polaridades distintas. Tá? Na cromatografia em camada delgada, aí sim, você tem essa ideia de direção, né? Aplica numa direção, vira a plaquinha e aplica na outra. A última prova do Sebrasp, acho que foi para químico industrial, engenheiro químico, né? Caiu uma questão de cromatografia em camada delgada bidimensional. Depois dá uma olhadinha lá, tá? Vamos. Um outro termo que a gente vê aí, né, muito em concurso, pessoal, é essa ideia de classificar a cromatografia, e aí eu digo cromatografia em camada delgada, ou em especial a cromatografia líquida, quanto à polaridade relativa das fases. E aí classificar em fase normal ou fase reversas. Em fase reversa. Então, por exemplo, quando a gente fala que é fase normal, pessoal, a fase estacionária, ó, é mais polar do que a fase móvel. Quando é cromatografia em fase normal, né? Então, e aí a sua fase estacionária, por exemplo, pode ser sílica gel, né? Que é uma fase um pouquinho polar, né? Ou você pode colar um grupo mais polar aí, ó, quimicamente ligado à sílica. Por exemplo, um grupo ciano, um grupo diol aí. Você pode colocar outros grupos associados à sílica, né? Porque a sílica ela já é um pouquinho polar, ó. Quais são os mecanismos de separação envolvidos? A adsorção, né? Então você tem ali, se a sua fase estacionária é um sólido e você está passando um líquido aí, né? Você pode ter um mecanismo de adsorção, retenção na superfície desse sólido, né? Retém, solta, retém, solta, retém, solta, aí vai separando. Ou partição, né? Quando a fase estacionária é um líquido e a cromatografia é líquida, né? A fase móvel também é um líquido. Então você tem partição líquido-líquido, né? Comigo. Sacou? A sua fase estacionária lá, ó, ela pode ser sólida, ou ela pode ser um líquido imobilizado nessa superfície sólida. Então você pode ter sílica, ou pode ter sílica ligada a grupos polares. Aí você tem fase normal. Fase estacionária mais polar do que a fase móvel que está passando. A fase móvel geralmente são solventes ou um solvente de baixa polaridade. Sacou? Beleza. Tudo bem? Aí, ó, fase normal, tá vendo? Então, imaginando uma coluninha lá de cromatografia líquida. Pequenininha, viu? 5 a 25 centímetros. Pequenininha. A fase estacionária polar, ó, você tem sílica, grupo NH2, CN, grupo diol. E a fase móvel apolar, ó. Hexano de clorometano ou éter tebutílico, éter etílico, clorofórmio. Sacou? Então você tem aí, ó, passos analitos, aquele que for polar vai ficando para trás, né? Porque a fase estacionária é polar, ele interage com a fase. Aqueles que são mais apolares seguem aí com a fase móvel. Beleza? Quando é fase reversa, aí o raciocínio é reverso, né? A fase estacionária é de baixa polaridade. E aí vem comigo, fase reversa. Sempre eu falo isso para os alunos e vai dar certo. Fase reversa é estacionária mais apolar. Fase reversa é estacionária mais apolar. Tudo bem? Pegou? Não, André, repete
idiotice sua aí. Repito, na fase reversa, a fase estacionária é mais apolar. Então, a fase estacionária é mais apolar do que a fase móvel. Beleza? Mecanismo de separação. Pode ser partição, ó, líquido-líquido. Partição líquido-líquido, não é isso? Então, você pode ter assim, ó, sílica como suporte e aí ligado à sílica um grupo bem apolar, como o C18, assim, ó. O octadecil aí, tá vendo? Então, essa é uma das fases mais usadas aí em fase reversa, ó. Então, você tem uma fase estacionária de baixa polaridade. Beleza, aí você pode ter um C2, um C4, C8, C18. C18 é o mais comum. Aí você tem um nome dessas fases aí, tá vendo? Você pode colocar, tá vendo? Tudo hidrocarboneto, né? Beleza? E aí o solvente, um solvente um pouquinho mais polar, né? Água, acetonitrila, ó, metanol e o tetraído furano. Tudo bem? Olha lá, ó. Se você tem uma fase estacionária apolar, se você coloca seu analito, os que vão ficando, ó, os que são mais apolares vão ficando, né? Retido na fase estacionária. Os que são mais polares vai seguindo aí com a sua fase móvel polar, que geralmente é uma mistura dessas espécies, né? Metanol, acetonitrila, tetraído furano. Aí você tem que ver lá o método, né? O que você está separando. Beleza? Tudo bem? Comigo? Então, de uma maneira geral, galera, a fase normal ela é mais útil para separar componentes polares, né? Beleza? De uma maneira geralzona, tá? Você vai olhar ali o exercício. De uma maneira geralzona, as fases reversas, elas são mais úteis para separar componentes apolares, de baixa polaridade. Que eles vão ficando retidos e vão separando, né? Sacou? Mas assim, de uma maneira geralzona, tá? Tem como você mexer na composição do solvente e outros fatores para otimizar a separação. Tudo bem? Tudo bem? E aí, para fechar aí a nossa revisão rápida, teórica, eu peguei um esquema de um cromatógrafo, ó, né? Você tem o esquema de um cromatógrafo, a primeira parte, a fonte de gás, né? E aí esse gás aqui você pode ter hidrogênio, pode ter nitrogênio, hélio, né? Depende do seu sistema de detecção. Controladores de vazão e pressão que você tem aqui em contato com esse gás. A seringa aqui, né, para você, ó, adicionar a sua amostra ao sistema cromatográfico, né? Pode ser manual ou pode ser automática, né? O injetor é onde vai coletar essa sua amostra, né? Aqui já está um sistema aquecido e injetar essa sua amostra lá na parte cerebral do cromatógrafo, a coluna. Enroladinha aqui, bem fininha, pequenininha, bem comprida, tá? De 5 a 100 metros aí. Metros, estou falando de metros. E aí o sistema de detecção. Aí você tem uma infinidade de detecção, né? FID, espectrômetro de massas. Você tem o TCD, a gente vai dar uma olhada em algum deles. Tudo bem? E aí depois o registrador ou computador, né? Ou software aqui que vai te dar a informação analítica ali, né? Vai te dar o seu cromatograma, o seu espectro, se esse sistema de detecção aqui, ó, for um espectrômetro de massas, né? Beleza? Tudo bem? Então vamos dar uma olhada muito rápida em alguns detectores, né? Porque, comigo. Aqui, galera, a gente está pegando uma fraçãozinha do conteúdo programático, né? Eu direcionei esse conteúdo aqui teórico para a gente resolver as questões. Uma revisada rápida, né? Mas lá no começo eu sugeri alguns assuntos para vocês darem uma olhada, tá? E volto novamente, infelizmente o tempo é curto, né? Mas dá para a gente falar algumas coisas, despertar um interesse para alguns assuntos aí, né? Vamos. Detector de condutividade térmica, que é um dos detectores que pode estar lá, né, no cromatógrafo gasoso, né? Seu sistema de detecção. Aquele que vai, né, aqui, ó, pegar, né, os materiais que estão chegando aqui separados da coluna e gerar uma resposta analítica para você, quali e ou quantitativa. Então aí, ó, esse TCD, né, o acrônimo desse detector. Eu quero aqui de vocês pelo menos isso, ó, a classificação em universal, seletivo ou específico, tá? Nesse caso ele é universal.
que significa isso? Significa que ele gera sinal para um monte de espécie química que chega nele. Tá vendo? Então ele é usado para composto orgânico, para composto inorgânico, derivado de petróleo, ele é um universal, ele gera resposta ali, sinal analítico, um monte de trem que chega nele. Ele é um detector não destrutivo, ó, ele não destrói a amostra. Sacou? Os gases de arraste utilizados geralmente é hélio ou hidrogênio aí. Beleza? Qual que é a desvantagem dele? A detectabilidade relativamente baixa. A detectabilidade está em torno de 10 a menos 8 gramas de soluto por ml. Tá vendo? Então, isso aqui é relativamente baixo. Detectabilidade relativamente baixa, pessoal, não é legal, né? É uma desvantagem. Existem outros que possuem uma detectabilidade um pouco melhor, né? E detectabilidade boa significa esse valor aqui pequenininho, ó, 10 a menos 10, 10 a menos 13, tá? Detector por ionização em chama. Presta atenção nesse, tá? Esse é muito usado aí pelos institutos de criminalística, o FID, o Flame Ionization Detector aí, ó. Tá vendo? Ele é um detector muito bom para composto orgânico. Ele é um quase universal, tá? Olha os que não produzem respostas aí no detector por ionização em chama. Aqui é o acrônimo em português. Gases nobres, moléculas homonucleares, ó. CO, CO2, CS2, CCl4. Essas espécies elas não emitem sinal, né? Tá vendo? Então, com comparação aqui, ó. Olha a condutividade térmica, que é aquele universal. Tá vendo? Ó, gera sinal para todo mundo. Para o CH4, aqui, ó. Para o CO2, para o O2, tá vendo? Para o N2, ele gera para todo mundo. Agora, chega no ionização por chama, pega só o orgânico lá, ó, só o CH4. O resto, não dá, né? Então, ele é um quase universal. Ele é muito bom para composto orgânico, tá? Usado principalmente para composto orgânico. Sempre eu falo isso em aula, ele é muito usado para quantificar etanol em sangue, tá? Os IMLs, os institutos criminalísticos que quantificam etanol, usa muito FID, né? Porque ele é um aparelho bem robusto e mais barato, né? E dá uma resposta legal. Só que ele destrói a amostra, ele é destrutivo. Outra vantagem dele, ó, aqui é desvantagem, né? Destruir a amostra. Agora uma vantagem dele, apresenta alta detectabilidade. E apresentar alta detectabilidade significa, tá vendo, que o valor é pequenininho, ó. Baixo limite de detecção, baixo limite de quantificação, né? Larga faixa linear, ele responde linearmente aí, ó, concentração em relação ao sinal do aparelho. É bem linear, né? E baixo ruído, né? Esse incômodo instrumental aí que não seja uma espécie química. Beleza? Tudo bem? E o captura de elétrons, que a gente chama de ECD? Ele é um detector seletivo. Ó. Ele é sensível a moléculas que contêm principalmente, presta atenção, halogênios. Halogênios. Porque halogênios, galera, você vai lembrar de pesticidas, de agrotóxicos. Pesticidas, principalmente organoclorados, né? Bifenila policlorada lá, ó. Por quê? Porque esse captura de elétrons, ele é, por exemplo, é muito usado na área ambiental, por isso, né? Por essa sensibilidade que ele tem a halogênios. Nitrila, nitrocomposto, organometálico, tá vendo? Mas lembra dos halogênios principalmente, né? Então ele está muito associado aí, ó, pesticida. Ele é não destrutivo. Aí, ó, é um detector não destrutivo. Interessante, né? Ser não destrutivo é interessante. Tá vendo? Comparação de dois detectores aí, ó. O captura de elétrons e a ionização por chama. Ó. Tá vendo? A ionização por chama detecta 1, 2 e 3 aí, ó, que são os aromáticos. Ele é bom para orgânico, né? Agora, o captura de elétrons, ó, é bom para os halogenados. Como, por exemplo, os hidrocarbonetos clorados. Tá vendo? Ó, tá dando resposta, sinal boa. Para 4, 5 e 6. Beleza? Tudo bem? O TID. O Thermionic Detector aí, ó. O TID. O TID, pessoal, é o acrônimo aí, né? Galera chama ele de NPD, né? O NPD, o detector de nitrogênio e fósforo. Ele é seletivo, tá vendo? Seletivo para quem? Para nitrogênio e fósforo. O TID é o NPB. NPD. NPB eu já estou querendo cantar já.
Muito utilizado para análise de drogas, pesticidas e herbicidas, tá vendo? Porque nitrogênio e fósforo, né? Nitrogênio e fósforo, você lembra de quem? Comigo! Organofosforado, carbamato. 2 pesticidas, né? Carbamato, proveniente lá do ácido carbâmico, que tem nitrogênio na estrutura, ou os organofosforados, que tem o fósforo ali na estrutura, beleza? Alguns carbamatos também têm fósforo na estrutura, né? Mas o lance é o nitrogênio lá na presença. Então o NPD ou o TID é bacana para então trabalhar com essas espécies aí, com esses agrotóxicos. Sim, sim. Um probleminha dele é que ele é destrutivo, né? Ele tem um princípio de funcionamento parecido com o FID, tá? FID. E aí, o FPD. FPD, ó, Flame Photometric Detector. Né? Então, FPD, ele é seletivo. Seletivo para quem? Enxofre e fósforo. Sempre eu falo essa bobeirinha, hoje não vai ser diferente, né? Como é que você faz para memorizar o FPD? O P de fósforo e o F de fedido, que é o enxofre. O P de fósforo e o F, que é o fedidão do enxofre. Então, ele é seletivo para fósforo e enxofre. Esse aqui, pessoal, é um detector espectrofotométrico, tá bom? Ele é o único desses que eu citei aí, ó, que é um detector espectroscópico. Porque o que acontece aqui? Tem uma combustão, o material queima e aí ó, gera radiação eletromagnética de diversos comprimentos de onda. E aí lá dentro dele ele tem um filtro, ó, que elimina a radiação desnecessária, selecionando as de interesse, em especial as que tenham enxofre e fósforo. Sacou? Ele pega a radiação eletromagnética aí, relacionada a essas espécies, e aí te gera um sinal analítico. Tudo bem? Então vamos. Ok? Desculpa, galera. Eu não sou assim. Quem é meu aluno ou minha aluna sabe. Sou mais lentinho, tal, faz reflexão, mas revisão, né? Pauleira. Então, ó. Vem cá. Acerca de técnicas cromatográficas, assinale a opção correta. Letra A. É impossível utilizar a cromatografia gasosa para a investigação de substâncias voláteis. O principal analito, o principal natureza da amostra é isso aí, né? Espécies voláteis. Comigo. A gasosa, pessoal, a ideia é que sejam espécies químicas voláteis ou volatilizáveis, de baixa massa molecular e de relativa baixa polaridade. É a ideia da gasosa. Espécies químicas com massas de até, por exemplo, quando a gente utiliza espectrometria de massas, né? 600 Daltons. Sacou? Espécie química um pouco menorzinha, não vou pensar em coisa grandona não, proteína não, né? Espécie menor, com a polaridade não muito elevada, espécies volatilizáveis ou voláteis. Tudo bem? Quando a gente não consegue, você tem um cromatógrafo gasoso lá, e aí você precisa fazer uma análise, só que essa análise é uma espécie não volátil, você faz a tal da... me fugiu o nome. Derivatização. Derivatização ou derivação, não é isso? Você pega essa espécie química, converte ela em uma espécie volátil, uma espécie volatilizável, para ser analisada por cromatografia gasosa. Beleza? Vamos. Então aqui não, né? Impossível. É a ideia da técnica, né? Vamos. B. A diferença de peso molecular dos componentes de uma mistura é o que permite a separação desses componentes por uma cromatografia. Diferença de peso molecular? Não vem com eletroforese para cá, não. É cromatografia. É interação ou migração diferencial dos materiais. Interação com a fase estacionária e interação com a fase móvel, via propriedades fisicoquímicas do material. Então, não tem nada a ver com peso molecular, não. C. Na técnica de cromatografia em camada delgada, de fase normal, a fase estacionária é normalmente sílica e a fase móvel, um solvente orgânico ou mistura de solventes com caráter apolar. Opa, essa tá boa, hein?
Vamos de novo. Na técnica de cromatografia em camada delgada, de fase normal, a fase estacionária é normalmente sílica, opa, beleza, polarzinha, hein? E a fase móvel, um solvente orgânico ou mistura de solventes com caráter apolar. Opa, tô gostando dessa. Beleza? Vamos dar uma olhada na letra D. A cromatografia líquida de alta eficiência tem alto poder de resolução. Tem mesmo, a resolução dela é boa, boa. Devido ao tamanho da coluna cromatográfica utilizada, que pode atingir até 1 metro de comprimento. Aí não, hein? 5 a 25 centímetros, não é grandona assim não. Beleza? Aqui não deu. Fica esperto com esses trem de tamanho de coluna para o Sebrasp, tá? Sempre tá pintando essas coisas aí. Letra E. Na cromatografia gasosa, a fase estacionária é sólida e a fase móvel é um gás inerte. O Sebrasp judiou aqui, né? Mas nessa letra E, olha aqui, ó, a fase estacionária é sólida. Não, não é. Ela pode ser sólida, né? Ou pode ser líquida. Né? A maioria das vezes é líquida. Aí você tem fase cromatografia gás líquida, né? A fase móvel é um gás e a fase estacionária é um líquido, imobilizado ali no suporte. Sacou? Então esse é sólido aí que não ficou muito legal. Eu vou ficar com a C. Ninguém me tira o gabarito como sendo C. Beleza? 12. Eu esqueci de escrever. Essa aqui é a estricnina, viu, galera? Aqui é a estrutura da estricnina. Estricnina. Ele te deu a estrutura da estricnina e colocou assim, ó, as técnicas adequadas para quantificação de estricnina e de talho em uma amostra de sangue são, respectivamente. Aí ele fala aí, tá vendo? Emissão atômica, gasosa, emissão atômica e absorção atômica. Tá vendo? Ele vai misturando as espectroscópicas com a cromatografia gasosa, né? Bom, você tem estricnina e talho. Como é que você vai avaliar uma técnica assim, com a estrutura, né? O cara te dá algumas propriedades ali. Olha pra cá. Comigo. Vem. Se for composto orgânico, você vai dar uma olhada um pouquinho ali na polaridade, né, no tamanho da molécula, para a gente arriscar alguma coisa. Se for metal, você lembra de absorção. Absorção atômica ou emissão atômica, tá? Absorção atômica ou emissão atômica lembra de metais. Sendo que a emissão atômica, quando for com plasma indutivamente acoplado, tá? Você pode fazer não metais também. Fique esperto com isso. Beleza? Metais associa a emissão e absorção atômica. Eu posso fazer com UV visível? Pode, quando ele está complexado, né? Eu posso fazer com UV visível também. Mas a grande maioria, né, em especial quantificação de metais, absorção e emissão atômica. Beleza? Agora, e essa estricnina? Tá vendo? É uma molécula relativamente pequena, né? Cadeia cíclica aí, não tem muito grupo polar, ó. Tá vendo? Tem um grupinho amida aqui, ó. Né? Um grupo éter aqui. Então, dá para fazer por gasosa, né? Dá para fazer gasosa tranquila aí, ó. Beleza? Então, a estricnina dá por gasosa. E o talho, a gente vai o que tiver aí de gabarito, né? Ou emissão ou absorção atômica. Então, vamos lá. Letra A, espectroscopia de emissão atômica para estricnina não dá, né? Agora, a letra B, cromatografia gasosa, ok. Espectroscopia de emissão atômica, ok. Opa, beleza. B de beleza. B de beleza. Tudo bem? Beleza. 13. Sebrasp, Vericriminal Farmácia. A cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, CGMS ou CGMS-MS, tá vendo então assim, a cromatografia gasosa associada à espectrometria de massas, CGMS, ou cromatografia gasosa associada à espectrometria de massa sequencial, galera, ó, MS-MS, sacou? Espectrometria de massas sequencial. O que é isso, André? Lembra quando a gente falou de sequencial lá, ó? Olha lá, galera, sequencial. Sequencial no tempo ou sequencial no espaço. Quando coloca MS-MS, geralmente simboliza sequencial no espaço. É a associação de analisadores lá no espectrômetro de massas. Quadrupolo associado a quadrupolo,
quadrupolo associado a tempo de voo. Lembra que a gente fez lá em exames definitivos? A gente viu aqueles símbolos? Aquilo é espectrometria sequencial de massas. Beleza? Geralmente quando coloca ms a n, ms elevado a n, aí está querendo representar espectrometria de massa sequencial, só que agora no tempo. Como por exemplo o Orbitrap ou Ion Trap, que são espectrômetros de massas cujo analisador é um Ion Trap. Né? Ele fica fazendo espectrometria de massa sequencial, ele fica fazendo a fragmentação da molécula ali várias vezes naquele espaço ali, né? Aliás, para não te confundir, naquele tempo ali, né? No mesmo local ele faz ali, ó, ms várias vezes. Beleza? Tudo bem? Tá. Então, essas técnicas efenadas, né, têm substituído cada vez mais as técnicas de cromatografia gasosa acoplada a outros detectores, como o de ionização em chama, o de captura eletrônica. Com relação às técnicas e aos detectores citados, assinale a opção correta. Então, letra A. O espectrômetro de massas só pode ser utilizado para a análise de moléculas pequenas, cuja massa molar seja no máximo de 300 gramas por mol. Ó, que bonitinho o Sebrasp falou, beleza, massa molar 300 gramas por mol, né? Tem vezes que o povo dá uma baianada nisso aí. Eu prefiro goianada. Prefiro essa escorrega aí, nesse negócio. Os caras colocam assim, ó, unidades aqui, ó. Ou coloca assim, ó, unidade de massa atômica. Beleza? Ou coloca Dalton. Dalton, assim, ó. Estava colocando incorreto. Então é o seguinte, quando você usa o espectrômetro de massas, ele não só pode ser utilizado para massa pequena. Dependendo do analisador, ele pode analisar até proteína. Pode analisar moléculas aí, galera, ó, com 2.000 Daltons ou mais, né? Moléculas muito maiores. Então, não se limita a moléculas pequenas. Letra B. O detector de ionização de chama, o FID, né? Aquele que a gente chamou de FID lá, né? É seletivo a compostos nitrogenados. Opa. Parece que o André falou que o FID não é seletivo, ele é um quase universal. Seletivo a nitrogenado, vamos ver o que vai dar nisso aqui. O que torna a técnica mais adequada para análise de proteínas. Não. O FID não é seletivo, né? O FID ele é muito bom para composto orgânico. Ele não é seletivo para nitrogenado. C. O detector de captura eletrônica, que é aquele SCD, lembra? Ó, o acrônimo dele, ó, detector de captura eletrônica, tá? O acrônimo em inglês. É altamente sensível a compostos que tenham halogênios. Ah, beleza. Aminas ou álcoois, não. A esses grupos funcionais, não, pessoal. Você lembra lá? Halogênios, nitrocomposto, nitrila, organometálicos, tá? Como grupos funcionais, mas não é sensíveis a compostos eletronegativos. Compostos que têm essas espécies eletronegativas, né? Mas esses outros grupos aí, não. Beleza? Letra D. Utilizando-se o espectrômetro de massas, é possível obter informações sobre a massa molecular e a estrutura química do analito durante a análise. Opa, esse parece que tá bom, hein? Utilizando-se o espectrômetro de massas, é possível obter informações sobre a massa molecular, né? Porque ele pode te dar essa informação de massa, em especial para os de alta resolução, né? Dão massas exatas aí. E a estrutura química do analito e informações estruturais deste analito durante a análise. Comigo. Beleza? Isso. Então, o espectrômetro de massas, sem dúvida, é o sistema de detecção associado à cromatografia líquida ou gasosa aí, um dos mais eficientes. Em especial, ele te dá essa informação de massa molecular e estrutura, informação estrutural, dependendo da fonte de ionização que tem lá, né, do seu analito. Então, é uma ferramenta muito poderosa sob o ponto de vista qualitativo e quantitativo. Beleza? E o espectrômetro de massas como um aparelho sozinho também, né? É uma ferramenta analítica fantástica. Tanto é que a gente classificou de técnica A lá atrás, né? Lembra? Te dá informação estrutural. Então, eu tô querendo ficar com essa D, hein? Vamos dar uma olhada na letra E.
Os equipamentos de CGMS ou CGMS-MS, tá vendo? Eu estou colocando cromatografia e FENADA com espectrometria de massas. Tem menor custo que os de CG-FID e CG-SED. Ui, aí não, hein? Ó, se eu associo espectrometria de massas com cromatografia, o equipamentinho fica caro, viu? Menor custo não. Esses em que você tem o detector, né, o FID aí, ou o SED, são mais baratos. Né? Os equipamentos ifenados assim, com espectrometria de massas, principalmente espectrometria de massa sequencial, ó, são bem mais caros. Então, a gente vai ficar com a letrinha D mesmo. Beleza? Tudo bem? Eu acho que... Ah, tem um de infravermelho, né? Tem de UV visível. Tem um de UV visível aqui agora, pessoal, com Clay. E tem um de infravermelho. Só que, infelizmente, o nosso tempo se foi. Aí eu tenho uma revisãozinha aqui para vocês, ó. Deixa eu ir passando para te mostrar. Tem uma revisãozinha de UV visível. Depois uma revisãozinha aí de infravermelho, ó. E aí a resolução dessas questões. Depois, pessoal, aqui no final está o gabarito dessa primeira parte, né? 15 exercícios aí. A maioria do Sebrasp, né? Depois eu coloquei mais questões, ó. Daí aqui são questões que eu montei, né? São 50 itens aí, com o gabarito lá no final. Beleza? Comigo. Infelizmente, comigo. É isso, galera. Infelizmente, nosso tempo é curtinho aqui. Tá com algum probleminha aí no chat. Gabarito, o gabarito tá lá atrás, né? Isso. Deixa eu dar uma olhada depois. Cadê esse restinho de questão aí? Bom, foi rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí, sugere outros assuntos. Tempo de revisão para a gente ir aprimorando aqui. Concentra, pessoal, foco para quem vai fazer Polícia Civil Paraíba, né? Continua nesse ritmo seu aí. Te dei algumas sugestões de assuntos. E aí vamos ver se mais próximo do concurso a gente faz uma outra, né? Beleza? Para a gente complementar alguns assuntos que não foram falados. Muitos assuntos que não foram falados, né? E aí, galera? Me segue lá, @Perito André Martins, a gente vai se conversando, tá? Espero que eu tenha te ajudado. Tenha uma ótima noite aí. Fica firme. Detona nos estudos. Aquele abraço, galera.